Olá, eu sou a professora Ana Cláudia dos Santos Rocha, sou professora do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, e é uma felicidade estar, ainda que virtualmente, conversando com vocês hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Vanessa pelo convite de poder sempre estar participando do projeto da UME e externar a felicidade e a alegria que é estar com vocês, podendo conversar acerca de temáticas relacionadas às minhas pesquisas. Como professora de Direito Administrativo, eu acabo desenvolvendo pesquisas sobre políticas públicas. Dentre elas, uma das políticas públicas que eu conversarei com vocês hoje é referente às políticas públicas existentes no Brasil hoje acerca da saúde dos idosos. Uma temática muito importante, muito relevante, que demanda a atenção do poder público, dos gestores e de toda a população. Inicialmente, eu gostaria de começar essa nossa conversa falando para vocês que a Política Nacional de Saúde da População Idosa, ela tem dentre suas diretrizes a preocupação de reforçar, primeiro, que o processo de envelhecer ele deve ser acompanhado de qualidade de vida. Para a Política Nacional de Saúde da População Idosa, o idoso deve manter uma vida ativa e com o menor grau possível de dependência funcional. Isso exige investimento na promoção de saúde de todas as idades. Existem idosos no Brasil hoje que vivem abaixo da linha de pobreza, que são analfabetos, que foram acometidos por acidentes de trabalho, que foram amputados por arteriopatias, hemiplégicos, pessoas com síndromes demenciais, pessoas acamadas. E cabe também incluir os idosos institucionalizados, os que sofreram ou sofrem violências e abusos, os idosos que perderam seus vínculos familiares e afetivos e que demandam cuidados cotidianos. Pelo início da minha fala, nós já percebemos que o público idoso, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. O que significa isso? Nós temos pessoas idosas em diferentes situações e isso precisa ser levado em consideração. As políticas públicas nacionais de saúde ao idoso precisam levar em consideração todas essas individualidades, as necessidades de cada pessoa idosa e não tratar todos os idosos como se todos estivessem em situações de vida exatamente idênticas. Por isso é necessário que se faça uma articulação entre o artigo 18 do Estatuto do Idoso com as atuais políticas públicas dirigidas às pessoas que envelhecem em nosso país. É importante, portanto, considerarmos que as necessidades de saúde dos idosos requerem uma atenção específica, que pode evitar altos custos para o sistema de saúde e, sobretudo, proporcionar melhores condições de saúde às pessoas idosas. É importante termos em mente que essas mesmas necessidades precisam ser adequadamente identificadas e precisam ser incorporadas em novas práticas de saúde. A gente precisa romper este modelo biomédico que é pautado essencialmente no atendimento curativo, centrado no profissional, no médico, e não no paciente, no cliente, no idoso. Nós precisamos de práticas de atendimento voltadas à saúde do idoso que propiciem voz e participação ativa do idoso no movimento de construção e de efetivação das leis e das políticas públicas sociais e de saúde que viabilizem o quê? O viver e o envelhecer com qualidade. As políticas públicas de saúde aos idosos, portanto, não devem ser pautadas apenas nesse modelo, como eu disse, biomédico, apenas preocupados com práticas de saúde curativas, medicação, internação, tá? É necessário que se mude esse modelo. Essa é a proposta da Política Nacional de Saúde da População Idosa. É uma proposta de que se trabalhe de forma intertrans, multidisciplinar, o viver e o envelhecer com qualidade.
O Estatuto do Idoso, no seu artigo 18, ele traz a seguinte redação, vou até ler para vocês. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores, familiares e grupos de autoajuda. Então, percebam, o próprio artigo 18 do Estatuto do Idoso já traz, né, este novo modelo de atendimento à saúde do idoso. E dentre as suas diretrizes centrais, nós encontramos essa necessidade de capacitar os profissionais e aqueles que atuam, né, nos cuidados com a pessoa idosa. Lógico que surgem algumas inquietações acerca das atuais políticas públicas dirigidas à população idosa. E essas inquietações nos levam a algumas indagações, né? Então, quais são as reais necessidades dos idosos? Que critérios são utilizados para defini-los? Como satisfazer essas necessidades adequadamente? Vocês que me ouvem hoje, de que modo vocês acreditam que os profissionais de saúde precisam se preparar, se capacitar para cuidar dos idosos? E como, o que tem sido oportunizado aos idosos para que eles desenvolvam autonomia e independência? Isso é muito importante, e é importante que vocês tenham voz, que vocês participem da elaboração dessas políticas públicas. Existe uma autora, a Marilyn Chauí, que ela traz a seguinte afirmação que eu acho muito interessante. Ser velho é lutar para continuar sendo homem, no esforço incansável para a manutenção da própria identidade e conquista de cidadania. Todos nós almejamos envelhecer, e envelhecer com qualidade. Nesta etapa da nossa vida, as pessoas não querem ter que perder a própria identidade. As pessoas não querem ser dependentes. E a gente sabe que muitas vezes os idosos são institucionalizados, vão para casas de cuidados, né? Outros acabam indo morar com filhos e acabam sendo tratados, muitas vezes, como pessoas sem autonomia, sem independência, sem identidade própria. E isso tem causado, tá, um adoecimento dos idosos. Portanto, eu vou indicar para vocês aqui 3 políticas públicas, que é a Política Nacional do Idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o próprio Estatuto do Idoso, como dispositivos legais. Interessantes, depois para vocês fazerem uma leitura, quem se interessar pelo tema, porque são dispositivos que norteiam as ações sociais e de saúde, que garantem os direitos das pessoas idosas e obriga o Estado na proteção dos mesmos. É obrigação do Estado. A própria Constituição Brasileira de 88, que foi a primeira Constituição do Brasil a tratar sobre a temática do idoso e sobre a velhice como um problema social. A Constituição, portanto, avançou para além da assistência previdenciária e assegurou a proteção na forma de assistência social. Então, perceba, os direitos dos idosos hoje, garantidos inclusive pela própria Constituição Federal, não se restringem à aposentadoria, à pensão, aos aspectos da previdência, tá? E qual que é o grande desafio atual que nós temos em relação à proteção do idoso, nesta nova roupagem da assistência social? Primeiro, é o de fazer com que as normas que possuem validade formal e ética e que, portanto, são legais e legítimas, que elas passem a ter validade fática, ou seja, que elas tenham eficácia. Então, que não existam apenas no papel, que as leis sejam cumpridas, sejam executadas, sejam de fato garantidos os direitos sociais da pessoa idosa. O segundo desafio é como trabalhar com a questão da escassez de equipes multiprofissionais e interdisciplinares com conhecimento em envelhecimento e saúde da pessoa idosa.
nós temos pouquíssimos profissionais de fato capacitados para o atendimento de forma interdisciplinar e multiprofissional, que tenham conhecimento sobre envelhecimento e sobre saúde da pessoa idosa. E é importante que as faculdades de medicina, as faculdades de enfermagem, nosso campus aqui de Três Lagoas possui esses 2 cursos, inclua em seus currículos, inclua na formação desses profissionais conhecimentos sobre esta área, sobre o envelhecimento e a saúde da pessoa idosa. Tá? E o terceiro desafio, tá, que está externado na Política Nacional de Saúde à População Idosa, é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando para isso medidas coletivas e individuais de saúde, pautada nos princípios e nas diretrizes do SUS, do Sistema Único de Saúde. O público-alvo dessa política é todo cidadão, com 60 anos ou mais. No Brasil, uma das iniciativas voltadas ao envelhecimento saudável é inquestionavelmente a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que vale a pena nós lermos alguns dos seus artigos. Eu sugiro a vocês depois que vocês deem uma olhadinha no artigo 6º, no 7º, no artigo 12, 13, 15 e 16, porque estes artigos eles trazem as diretrizes de como promover o envelhecimento ativo, a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, e principalmente o estímulo à autonomia e à participação do controle social para a garantia desses direitos por parte desta população. Esta política ela ainda estimula a preservação da capacidade funcional dos idosos, na tentativa de reduzir os decréscimos físicos e mentais. Portanto, trabalha com prevenção e também com funcionalidade, com atividades que são necessárias, essenciais na vida diária, na vida cotidiana de todas as pessoas, inclusive dos idosos. Portanto, essa integralidade da atenção à saúde, ela é essencial, porque a prática dela trará uma articulação, que a gente chama de intersetorial, que vai contemplar todas as necessidades desse grupo etário. Se nós olharmos esta articulação intersetorial, se nós olharmos as diretrizes da Política Nacional de Saúde da População Idosa, nós vamos perceber que ela preconiza atuação em 2 eixos principais. Primeiro, a promoção da saúde em todos os níveis de atenção, prevenção das fragilidades do idoso, tá? A fim de superar essa abordagem que a gente viu aqui no início da minha fala, essencialmente curativa. Em relação à promoção da saúde, a inserção dos idosos em grupos de convivência e de educação em saúde, o fomento à participação social em conselhos, em atividades comunitárias, como, por exemplo, a participação de vocês aqui na UME, que são ações que buscam o estímulo à autonomia e o autocuidado do idoso, além de promover o que a gente chama de envelhecimento ativo, voltado, portanto, à inserção social e comunitária do idoso. É necessário que existam em todos os municípios programas que incentivem atividades físicas para a população idosa. Tá? É necessário que se amplie o número de equipes de saúde da família, de equipes multiprofissionais, porque a prática das atividades físicas, elas fazem com que se preserve um idoso funcional por mais tempo. As atividades físicas, elas favorecem a manutenção da autonomia e a prevenção de quadros de fragilidade e de dependência. Outro aspecto muito importante, além das atividades físicas, é a questão da alimentação, né? A alimentação saudável.
existe um programa que fala sobre os 10 passos para a alimentação saudável em idosos. É importante que toda a população idosa e pessoas que trabalham com a população idosa, que convivem com a população idosa, que cuidem da população idosa, tenham conhecimento sobre esses 10 passos para uma alimentação saudável. Porque os resultados desse programa, eles demonstram que existe uma variabilidade por parte da população, né? Com maior frequência, o que se encontrou, os dados que se encontraram, é o consumo diário de feijão, de arroz, né? A questão de prática regular de atividades físicas, quem evita consumo de bebidas alcoólicas e fumo, né? Esses passos têm demonstrado efetividade nessa questão de uma vida de qualidade. Então, uma alimentação que prime aí por todos os grupos alimentares, né? Orientações acerca do que é saudável, de como preparar esses alimentos, como combinar estes grupos de alimentos, evitar isso não só para a população idosa, isso para todos, né? O consumo de álcool, de fumo, de tabaco, né? Outras drogas. E isso a gente sabe que ao longo da vida impacta, inclusive, no envelhecimento. Então, muitas pessoas acabam abusando dessas substâncias, acabam não praticando atividade física durante a juventude, e isso impacta na qualidade de vida que muitas vezes essas pessoas terão quando chegarem na fase idosa. Então, é muito importante, né, que também, além das questões de atividade física, que se tenham programas nos municípios voltados a instruir a população idosa sobre a importância da alimentação saudável. Esse é um componente essencial para uma boa condição de saúde, né? É importante que a atenção ao idoso aconteça, portanto, percebam, de forma integral, intersetorial, multidisciplinar e interdisciplinar, como é recomendado pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Tá? É importante que os profissionais atuem direcionados não apenas para tratamento e reabilitação, predominantemente curativos, né? É importante que também se trabalhe essas questões de atividade física, de alimentação, os fatores psicológicos, a integração comunitária, a vida social. Então, N atividades precisam estar envolvidas aí para que você tenha de fato o envelhecimento ativo e saudável. Portanto, a atenção à população idosa deve ser centrada no indivíduo, em cada um de vocês, considerando a sua integração na família e também na comunidade, tá? Substituindo esse modelo que nós temos até então predominante, que é de atendimento à saúde prescritiva e centrado na doença. A especificidade, a heterogeneidade nos processos de envelhecer, eles devem ser considerados a partir dos determinantes sociais da saúde, nos mais diferentes aspectos, considerando as diferenças de gênero, de raça. Se essa pessoa vive no campo, na cidade, deve-se buscar a equidade e a resolutividade do cuidado a ser ofertado à população idosa. Para isso, as especificidades, as singularidades da população idosa, com suas novas demandas de cuidado, elas devem ser priorizadas na organização e na oferta dos serviços de saúde. É necessário também que se inclua em todas as etapas de organização do cuidado a garantia do acesso, do acolhimento e do cuidado humanizado da população idosa nos serviços de saúde do SUS. Ou seja, não só exercitar a escuta, mas propiciar que esta escuta
da pessoa idosa se traduz em uma responsabilização, em uma resolutividade que leve ao acionamento de redes internas, externas e multidisciplinares. O cuidado da pessoa idosa, portanto, ele deve ser orientado a partir da funcionalidade global da pessoa idosa, considerando o risco de fragilidade existente, o grau de dependência dessa pessoa e buscando pela sua autonomia, tá? Observando, portanto, além dos elementos clínicos, biológicos, sociais e culturais, o sujeito em questão, a pessoa idosa que está ali sendo atendida pelo médico, pelo enfermeiro, pelo profissional do Sistema Único de Saúde. O declínio funcional da pessoa idosa, ele é previsível, só que ele é evitável, ele pode ser adiado. Só que o modelo atual que nós temos de promoção, manutenção e recuperação da capacidade funcional tem sido demonstrado como de custo efetivo. O que significa isso? Os nossos atendimentos estão, como eu já disse, né, voltados muito mais à parte curativa e não à parte preventiva. E isso acaba tendo um custo mais alto. Se fosse dado, né, se as diretrizes da Política Nacional de Saúde a população idosa, fossem de fato implementados, e se nós trabalhássemos com essa forma de atendimentos setoriais, e realmente se trabalhasse com prevenção, tentando evitar, tentando adiar o declínio da funcionalidade, primando pela autonomia, nós teríamos custos financeiros, inclusive, bem menores, tá, das políticas públicas de atendimento à saúde da pessoa idosa. As ações, as intervenções oferecidas às pessoas idosas, tá, pautadas simplesmente nessa abordagem da doença, elas são perigosas e elas são responsáveis, tá, pela alta prevalência das principais síndromes geriátricas. Existem estudos da área de saúde que apontam uma epidemia de doenças crônicas e de incapacidades funcionais do público idoso como resultado do uso intensivo e prolongado dos serviços de saúde, de medicações, sem uma rede de atenção específica às características de cada idoso. Analisando a pesquisa nacional de amostra de domicílios, ela foi realizada em 2008. Ela trouxe aqui alguns dados, tá? Ela identificou, dentro da população idosa, que existem pessoas sem limitação funcional. Então, não é porque é idoso que tem limitação funcional. E aí trouxe, da faixa etária de 60 a 69, 72% dos idosos são independentes funcionais. 57,5% na faixa etária de 70 a 79 e 35,7% na faixa etária de 80 anos ou mais. Esses dados, eles só reforçam a necessidade de ampliação de ações de promoção de saúde dirigidas à população idosa, para além do atendimento médico, hospitalar, curativo, mas reforçando hábitos saudáveis de vida, reafirmando o entendimento de que o envelhecimento é um processo, tá? É um processo que não é sinônimo de incapacidade e de dependência. Pode até envolver uma maior vulnerabilidade, pode até requerer cuidados específicos, mas esse processo de envelhecimento, ele é natural, ele acontece com todas as pessoas. E, portanto, é necessário que se analise as características sociais, pessoais, econômicas, culturais, ao longo de toda a vida. A Organização Mundial de Saúde, ela considera como primordial o envelhecimento ativo. Isso como uma condição de saúde, como um comportamento de saúde,
Por isso, a nossa Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela reforça a importância de implementarmos o quê? A avaliação funcional individual e coletiva, considerando 3 categorias de pessoas idosas. O idoso independente, que é aquele capaz de realizar sem dificuldades, sem ajuda, todas as suas atividades diárias. Os indivíduos idosos com potencial para desenvolver fragilidades, que são independentes, mas apresentam algumas dificuldades nas atividades instrumentais de vida diária e merecem, portanto, uma atenção específica pelas equipes de saúde com acompanhamento mais frequente. E terceiro, os idosos frágeis ou em situação de fragilidade, que são os que estão acamados, os que estiveram hospitalizados recentemente, aqueles que apresentam doenças causadoras de incapacidade funcional, como, por exemplo, acidente vascular encefálico, síndromes demenciais e outras doenças neurodegenerativas, tá? Amputações de membros, enfim. E que, portanto, precisam e demandam de maiores cuidados e de uma atenção e de um acompanhamento mais detalhado. Quando nós falamos em incapacidades funcionais básicas, é importante nós lembrarmos também que um dos critérios e um dos elementos que agravam isso é a situação de violência doméstica vivenciada por muitos idosos. A literatura, os estudos, eles estabelecem, né, como frágeis os idosos com 75 anos ou mais, e que muitos deles sofrem violência doméstica ou violência dentro das instituições onde estão acolhidos. E isso também precisa ser fiscalizado, penalizado, e é necessário que se dê orientação às pessoas e capacitação para um olhar humanizado das pessoas que trabalham, que convivem ou que cuidam de pessoas idosas. Reforçando que o objetivo sempre é a funcionalidade global, sempre é o conceito de saúde da pessoa idosa, definido como a capacidade de gerir a própria vida e cuidar de si mesmo. Ainda que haja um declínio funcional, ainda que haja a perda da autonomia ou independência ao longo dos anos, é importante identificar essas fragilidades e buscar meios e ações para fazer com que isso seja minimizado ou que isso demore mais tempo para acontecer. E essa atuação integrada é que deve ser desenvolvida pelas equipes multiprofissionais, que são as equipes da saúde da família, né? Um exemplo muito bacana dessa política pública são as academias de saúde, que trazem programas, atividades físicas voltadas à população idosa, né? É também importante a convivência comunitária, grupos, né? Tanto para pessoas que trabalham com pessoas idosas, como para pessoas idosas, onde essas pessoas possam conversar, discutir sobre prevenção da violência, prevenção de quedas, alimentação e nutrição, saúde bucal, identificação de condições e doenças crônicas, transtornos mentais decorrentes ou não do uso de álcool e de outras drogas, questões sobre medicamentos, né, polifarmácia, interações. Esses temas todos, eles são determinantes na definição das condições de saúde da população idosa e na elaboração do planejamento do cuidado. As academias de saúde, elas constituem um espaço de promoção de saúde porque elas permitem a realização de atividades físicas, de práticas corporais, artísticas, informações sobre segurança alimentar e nutricional. Elas trazem um impacto muito positivo na autonomia e na mobilização da população idosa. Elas se configuram, a meu ver, como espaços privilegiados para a inclusão da população idosa. É muito importante que as secretarias estaduais, as municipais, elas ofertem esses espaços de convivência intergeracional, que elas invistam em ações que atendam a algumas necessidades específicas da população idosa, como, por exemplo, fortalecimento muscular,
equilíbrio, marcha, orientações sobre alimentação saudável, sobre saúde bucal, sobre autocuidado, tá? Eu quero ainda destacar para vocês que existem em alguns municípios o programa Melhor em Casa, que ele é voltado para idosos com necessidade de reabilitação motora. São pessoas idosas, né, pacientes crônicos, sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, que precisam de um atendimento, de uma assistência multiprofissional humanizada nos seus municípios, nos seus domicílios, com cuidados mais próximos da família. Então, é necessário também que existam programas de profissionais que se dirijam, se locomovam até o domicílio de alguns idosos que estejam em situações especiais, com necessidade de reabilitação, né? Esse programa Melhor em Casa, ele possibilita um atendimento realizado por equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, dentistas, psicólogos, farmacêuticos, enfim. Toda uma rede, toda uma equipe de apoio que faça o atendimento desse idoso em seu domicílio. Isso também é muito importante. E aqui, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria também de mencionar aqui como políticas interessantes os centros especializados odontológicos. É muito importante que existam centros de especialidade odontológica voltados para idosos, porque tem sido muito comum, os dados apontam, a questão da utilização de prótese e alguns cuidados necessários a esse público, né? A questão do câncer bucal. Então, é necessário que as pessoas idosas tenham centros especializados de odontologia, tá? Um outro exemplo também são os centros especializados em reabilitação. Então, que existam centros de reabilitação específico para atenção ambulatorial especializada, diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce, atendimento especializado, adaptação, uso e manutenção de tecnologia assistiva, tá? Que pode ser, por exemplo, auditiva, física, intelectual, visual, múltiplas deficiências, oferta de órtese, prótese, meios auxiliares de locomoção. Então, tudo isso é muito importante. No campo da saúde mental, eu gostaria de destacar para vocês os centros de atenção psicossociais, que são pontos de atenção compostos por equipe multidisciplinar que visa oferecer um atendimento individualizado, medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros, tá? E também atendimento em grupo, psicoterapia, grupo operativo, atividade de suporte social, entre outras. Além de oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento à família e ações envolvendo a comunidade para promover a inserção familiar e social da pessoa idosa. Então, eu trouxe aqui, nesse nosso bate-papo rápido, alguns elementos da Política Nacional de Saúde aos Idosos. Espero que tenha sido interessante para vocês e me coloco à disposição para novas conversas, para questionamentos. Agradeço a atenção de todos, novamente agradeço a professora Vanessa. Um grande beijo para todos vocês. Se cuidem, fiquem bem.